Enquanto as crianças saem, eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro. E deixasse a sua Bíblia aberta lá. Primeira carta de Pedro. Deixe a sua Bíblia aberta aí. No tempo certo nós iremos ler dois textos que também serão projetados aqui. 1 Pedro 2:9 e 1 Pedro 1:15-16. Mas não quero ler agora, eu quero que você leia depois comigo. Algumas semanas nós paramos de falar sobre o tema que temos, o assunto que nós temos falado aqui. E temos falado, meus amados irmãos, sobre santificação, o amor diligente de Deus pelo seu povo. E em se tratando deste assunto, tratamos três temas. O coração do verdadeiro pastor, um perigo contemporâneo, falamos sobre o antinomianismo e falamos também sobre a graça, o ensino da graça, que foi o último tema que nós tratamos quando falamos sobre santificação. Nessa ocasião, ou naquela ocasião, dissemos que a Escritura nos ensina que a graça do nosso Deus não atua apenas na salvação. Não. Mas a graça do nosso Deus também atua na nossa santificação ou na santificação da nossa vida. E a grande questão é como? Como a graça de Deus, ela atua na nossa santificação, nos instruindo. A graça, ela atua na nossa santificação, nos instruindo. Ela nos instrui. E ela o faz através da disciplina, através da correção e através do poder do Espírito de Deus manifestado em nós. A graça, portanto, ela não é apenas ou meramente estática. A graça, ela é ativa. A graça também atua, tem como propósito santificar a sua vida. E não apenas salvá-lo. Não. A partir de hoje, eu gostaria de começar a abordar a santificação mais profundamente. Eu gostaria de começar a falar da santificação pela santificação ou da santificação propriamente dita. O que a Bíblia fala sobre ela? Como a Escritura Sagrada a define? Será que os dois testamentos falam ao seu respeito? Existe, afinal de contas, alguma diferença entre os testamentos a respeito desse assunto? O Antigo Testamento aborda a santificação de uma maneira e o Novo Testamento a aborda de uma maneira diferenciada? Afinal de contas, o que é santificação? Santificação, irmãos amados, é um processo, é o meio através do qual, é o meio onde o Senhor Deus, por meio do seu Espírito, vai nos transformando à imagem do seu Filho. E quando nós nos debruçamos sobre as Sagradas Escrituras, sobre a Bíblia, nós descobrimos dois sentidos básicos da santificação. Antes, porém, de falar sobre estes dois sentidos da santificação,
eu queria lhes explicar por que falar sobre esse assunto. Eu escolhi falar sobre santificação porque eu entendo que é um assunto extremamente importante e é um assunto que a igreja não tem se debruçado, não tem se dedicado sobre ele. O mundo no qual vivemos é um mundo cada vez mais profano, cada vez menos santo, cada vez mais afastado de Deus. E isso afeta de uma maneira poderosa a vida da igreja contemporânea. A igreja tem sido afetada pela maneira má que o mundo tem vivido, irmãos. Isso afeta as nossas prioridades, afeta as nossas escolhas, afeta a maneira como nós servimos a Deus, ao reino, aos outros. A maneira como nós nos dedicamos ou não à causa ou à casa de Deus. A maneira como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Como nós nos relacionamos com o próprio Deus. Precisamos olhar mais para dentro de nós, para a nossa relação com o nosso Pai, com o nosso Deus. O tempo que nós temos dedicado ou não a Ele. Hoje, as pessoas valorizam mais o tempo do que dinheiro. Tudo está girando ao redor do tempo, ao redor do lazer, do prazer. De modo que nós não temos mais tempo, não temos mais intenção de nos relacionar com Deus. As pessoas muitas vezes não conhecem o Deus o qual elas servem. Se você chegar para a maioria dos cristãos e perguntarem para eles quem é Jesus, a primeira coisa que vem à cabeça delas é, ele é tudo. E essa resposta é exatamente de alguém que não sabe quem Jesus é. Se você tentar alongar essa conversa com alguém por mais 5 minutos, essa pessoa vai ficar sem assunto, porque não tem profundidade. E eu não estou falando de uma pessoa que não frequenta a igreja. Eu estou falando de uma pessoa que frequenta a igreja há 10, 15, 20 anos. Nós não temos mais intimidade com as Escrituras. Nós não compartilhamos textos bíblicos. Nós não conversamos uns com os outros, conversas espirituais. Nós não compartilhamos ideias espirituais. A falta de santidade tem afetado a maneira como nós vivemos. E isso é muito triste, porque sem santidade não há conquista, não há espanto. A Escritura nos ensina que sem santidade ninguém verá o Senhor. Buscai, pois, a Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isto é sério. Mas, fechando esse parêntese, afirmamos que a santificação possui 2 sentidos. O primeiro deles, quando nós abrimos as Escrituras, sobretudo cronologicamente no Antigo Testamento, é que a santidade ela aparece como uma característica formal, extremamente formal, típico de uma visão veterotestamentária das coisas. Uma característica formal de certos objetos, uma característica formal de pessoas, uma característica formal
de lugares. A santidade, portanto, é vista como uma característica formal. Nesse sentido, a santidade diz respeito a um estado de ter sido separado. É tanto que quando você vai para os compêndios de teologia, a primeira coisa que você aprende no seminário, ou lendo estes compêndios, é que santidade ou santo é algo para o qual você foi separado, ou foi dedicado para um propósito particular. É a primeira coisa que você encontra. Da mesma forma que, quando a gente diz assim, o que é graça? As pessoas respondem, é o favor imerecido de Deus, está na ponta da língua. A mesma coisa é santo. O que é uma coisa santa? O que é um santo? É algo que foi separado, é algo que foi dedicado para um propósito, para um fim particular. Está na ponta da língua. Porque as pessoas entendem, e isto está obviamente correto, que a santidade, ela tem como característica algo formal, no tocante a objetos, pessoas e lugares. Eu posso dar para vocês alguns exemplos disso na prática, mas é óbvio que eu não vou me alongar dando esses exemplos, porque o Antigo Testamento está cheio, repleto de exemplos. E eu ia passar aqui um enorme tempo dando exemplos a vocês que não é interessante. Mas, por exemplo, todos nós sabemos que quando o Senhor tira o povo do Egito e o Senhor leva o povo para o deserto, o Senhor queria habitar no meio do povo. O Senhor queria tabernacular no meio do povo. E o Senhor faz o que com o povo? Faz com que o povo construa um tabernáculo. E todas as medidas, todo o material é dado por Deus. E Deus enche alguns artesãos, alguns homens do Espírito, e aqueles homens então projetam o tabernáculo. E nesse tabernáculo existia um lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Aquele lugar era santo. Por quê? Porque ele era separado, porque ele era dedicado ao Senhor. Ninguém entrava naquele lugar, ninguém tocava, ninguém punha os pés naquele pedaço de chão, porque era um lugar santo. O lugar santíssimo era um lugar considerado sagrado. Lembram da experiência de Moisés com o Senhor na sarça? Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde tu estás pisando é santo. Então existiam lugares onde eles eram transformados, formalmente falando, em lugar santo. Mas existiam também objetos. A Arca da Aliança não poderia ser tocada de qualquer jeito. Ninguém poderia brincar com a Arca da Aliança. Ninguém poderia tocar, por exemplo, nas vestes de Arão. Não. Aquelas roupas, aquelas vestes, aqueles objetos eram considerados sagrados. Eles eram dedicados ao Senhor. Eles eram separados para o Senhor. Mas a gente consegue enxergar também, dentro dessa perspectiva ou característica formal de santidade, pessoas. Os levitas, eles foram separados para o louvor, para glorificar o nome do Senhor por meio da música. Os sacerdotes também foram separados para Deus, exclusivamente no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, exclusivamente para servir ao Senhor. Então aqueles homens, eles eram separados, eles foram dedicados para uma obra específica. Então eles eram santos, isto é, separados, dedicados ao Senhor para fazer uma obra específica com um propósito específico. Então, na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, existe uma, digamos assim, uma característica formal da santidade, onde pessoas, lugares e objetos eram declarados, eram separados, melhor dizendo, eram dedicados com um propósito particular ao Senhor. Mas nós também temos esse tipo de coisa, esse tipo de declaração, esse tipo de característica, melhor dizendo, no Novo Testamento. E aí sim, eu queria ler agora 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, um texto muito conhecido. Queria ler com vocês aqui.
Queria que a igreja lesse, por favor. Ok? O que é que nós temos aqui? Nós temos um resgate neotestamentário de uma visão, de uma característica formal de santidade, de uma visão veterotestamentária. E por que nós estamos afirmando isso? Olha o que a parte A do versículo diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação. Aí olha o que diz imediatamente depois: povo o quê? Exclusivo, povo separado, povo dedicado a Deus. Então, o que é que nós temos aqui? Um resgate petrino de uma ideia formal, de uma característica de santidade formal do Antigo Testamento. Pedro está ensinando que ser santo é aquele que pertence ao Senhor. Ser santo é pertencimento. É aquele que pertence a Deus. E aqui já existe uma espécie de ligação. Por que ligação? Porque Pedro está, obviamente, com um pé no Antigo Testamento, numa visão veterotestamentária, mas quando ele fala pertence ao Senhor, ele está pensando também na cruz. Jesus, ele nos comprou. Então nós pertencemos ao Senhor, somos uma nação santa, porque somos um povo o qual fomos separados, mas fomos separados porque fomos comprados. Nós pertencemos ao Senhor. Então, por que nós somos, na Bíblia, chamados de santos? Por que Paulo escreve e chama o povo de Deus de santos? Aos santos que se reúnem em Corinto, na Galácia, em Éfeso, porque fomos separados, porque fomos comprados. E aqui santidade não tem nada a ver com perfeição. São duas coisas distintas, apesar de serem frequentemente confundidas. Muito bem. Dois sentidos eu disse a vocês que a santidade geralmente tem. A primeira, eu acabei de falar para vocês, que é essa ideia formal, essa característica formal que o Antigo Testamento e o Novo Testamento também, de certa forma, dá ou traz. Mas existe um outro sentido da santidade, que nós queremos mostrar para os irmãos. O segundo sentido da santificação é a santificação como qualidade moral ou como valor espiritual. Eu vou repetir. A santificação como qualidade moral ou valor espiritual. Opa! É exatamente aqui que eu quero pisar no freio. Que eu quero me aprofundar. Que eu quero gastar um pouco mais de tempo com os irmãos. E aí os irmãos podem me perguntar, por quê? Por uma razão óbvia e simples. Porque este sentido, ou seja, a santificação como qualidade moral ou valor espiritual, ele se sobrepõe àquele formal, veterotestamentário. Ele não apenas diz, ele não apenas nomeia, ele não apenas designa o fato de eu ser santo, de sermos formalmente separados, exclusivos, mas ele nos mostra uma outra coisa. E aí eu queria que nós lêssemos 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Por favor, Paulo. Mas, olha o que o texto diz para nós. Pedro, mais uma vez. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam o que também? Sejam santos vocês também em tudo o que vocês... É só quando você ora? É só quando você cultua? É só quando você vem para a igreja? Não.
É quando você lava a louça que você detesta. É quando você varre a casa que sua coluna grita. É quando você vai para o seu trabalho de manhã e você tem que acordar às 5 da matina. É quando você joga futebol e alguém dá-lhe uma cipuada na sua canela e a sua vontade é revidar, porque você não tem sangue de barata. É quando alguém lhe distrata. Versículo 16, por favor, Paulo. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou. Existe uma outra opção para o crente? Existe uma opção, uma coluna do meio, uma terceira via, um terceiro setor para ser politicamente correto para um crente? Não. Ou você é santo, ou não. E eu não estou falando da primeira opção ou do primeiro sentido. Eu não estou falando de uma santidade proposicional, ou seja, da primeira opção ou do primeiro sentido de você ser exclusivo, separado, dedicado. Não. Eu estou falando da segunda, a santificação como qualidade moral ou valor espiritual. Você tem que ter uma moral elevada. Não é opção. Não tem jeito. Não tem outro caminho. A santificação como qualidade moral não apenas diz, não apenas nomeia, não apenas designa o fato de sermos formalmente separados, como o primeiro sentido, mas informa que precisamos viver em pureza. Pureza nos negócios, pureza nos pensamentos, pureza no namoro, pureza no casamento, pureza em tudo. A questão da pureza, a questão da santidade, a questão da santificação é uma coisa tão absurda que só depois de Cristo os homens, a filosofia, a ideia, a razão e a consciência humana passou a trabalhar a ética numa perspectiva muito mais profunda. Todo e qualquer arcabouço filosófico, toda e qualquer questão ética tratada pela humanidade, tratou apenas da perspectiva da praxis, ou seja, da ação humana. Jesus foi muito mais longe do que isso. Eu posso jamais ofender você com palavras, mas eu posso desejar que você vá para o inferno todos os dias. Eu posso jamais ir para a cama com você, mas eu posso desejar ir para a cama com você todos os dias, sem nunca ir para a cama com você. Não importa se eu fiz, importa se eu cobicei. O Evangelho de Cristo é muito mais profundo do que a filosofia humana, porque a filosofia humana aborda apenas a ação. Mas o Evangelho aborda o desejo. E é exatamente o desejo, é exatamente o coração, ou dele, que saem todos os maus desígnios do ser humano. Meus amados irmãos, é exatamente a santidade que define a nova natureza e a conduta de cada crente. A natureza e a conduta do cristão em contraste direto com o seu estilo de vida antes da salvação. Nós o glorificaremos melhor se formos como ele. Não é isso que o texto diz? Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Nós não teremos como glorificá-lo se não formos como ele. Esta é a razão pela qual todos os dias o Espírito Santo trabalha para que você seja parecido com ele.
O Espírito não está reformando você. O Espírito está construindo o caráter de Cristo em você. O Evangelho não pressupõe reforma. Não. Só para que a gente entenda melhor um pouquinho, a santificação é necessário que a gente entenda uma outra doutrina da graça. Uma outra doutrina da salvação, como eu falei a última vez que estive aqui falando sobre santificação. Quando a gente fala de salvação, a gente acha que salvação é uma coisa muito simples, uma coisa muito simplória, não é verdade? Porque nós achamos que Deus foi lá, mandou Jesus e Ele salvou a nossa vida, a gente levanta a mão e faz assim, quero aceitar Jesus, amém. E aí é uma coisa muito simples. Nós não paramos para pensar o que está por trás. Ou o que acontece, o que ocorre quando nós aceitamos, quando nós decidimos receber Jesus. E eu falei para vocês que existe muita coisa envolvida. Ocorre muita coisa quando nós aceitamos a Cristo, somos regenerados, justificados, adotados. Existe uma série de coisas que ocorrem na nossa vida. E uma delas é chamada de justificação, que foi exatamente a razão pela qual o Martinho Lutero resolve romper com a Igreja Católica no século XVI, lendo Romanos, porque ele entendeu que a ideia que a Igreja Católica Romana tinha de justificação estava equivocada. Ele decide então romper com a Igreja Católica Romana porque ele entendia ou entendeu que a partir da leitura de Romanos, a noção que aquela igreja contemporânea ou a igreja daquela época tinha em relação à salvação em Cristo Jesus. De modo que eu queria fazer uma diferenciação hoje à noite aqui para vocês entre essas duas doutrinas, essas duas ideias, esses dois ensinos. Justificação e santificação. São duas coisas que se completam, mas que são absolutamente diferentes. E eu queria trazer aqui, então, algumas diferenças para vocês. Primeira diferença, a justificação, irmãos, é uma coisa que ocorre ou uma ocorrência instantânea. Ninguém é justificado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. A justificação ocorre uma única vez. Ninguém é salvo 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. A justificação ocorre uma única vez. A justificação é um ato declaratório de Deus. A gente chama isso de ato forense de Deus. Deus atua na justificação. O Pai atua na justificação. Quando alguém aceita o sacrifício de Cristo, Deus, do seu trono, da sua glória, Ele faz um ato jurídico. Ele aponta o dedo para nós e Ele arranca o nosso pecado, a nossa pecaminosidade, e Ele imputa em nós a justiça de Cristo. E Ele declara, por causa do sacrifício do seu Filho na cruz, em nós, a justiça do Filho. A gente chama isso de imputação. É um ato forense, um ato instantâneo, um ato declarativo de Deus. Portanto, é assim, ó. Justificação. O ato de Deus me declarar justo por causa do sacrifício do seu filho. Ok. E a santificação? Não. A santificação não é como a justificação. A santificação é um processo. A santificação não é um ato. Me converti, pronto. Deus declarou que eu sou santo. Agora eu não peco mais. Isso não existe. Por isso que santificação não tem nada a ver com perfeição. A santificação é o meio através do qual o Espírito Santo passa a habitar na minha vida e ele começa a trabalhar na minha vida dia após dia, e isso leva a vida inteira. E aí, em cada pessoa tem uma
velocidade. Porque depende de... Vou falar já sobre isso. A justificação é um ato inteiramente de Deus. Eu não tenho absolutamente nada a acrescentar na justificação. Nada. É um ato de Deus. Na santificação, nós cooperamos com ela. E é por isso que a velocidade da maturidade cristã depende de cada crente. Por isso que alguns amadurecem mais rápido do que outros. Por isso que você vê, às vezes, uma pessoa com 40 anos ser extremamente mais madura, espiritualmente falando, do que uma pessoa com 60. Por isso que, às vezes, você vê um jovem de 30 anos ser extremamente mais maduro do que um de 80. E existe uma coisa que nós confundimos muito na vida, que é experiência, maturidade e sabedoria. Essas três coisas deveriam andar juntas, mas nem sempre elas andam juntas. É óbvio que uma pessoa de 80 anos e 90 anos, ela tem muita experiência, mas nem sempre ela tem sabedoria. Eu já vi pessoas com 80, 90 anos serem muito sem sabedoria. Porque sabedoria é uma coisa que você só conquista pedindo a Deus. Mas tem gente que tem muito conhecimento, e conhecimento você só adquire estudando, lendo. E aí, querido, quem não gosta de ler, quem não gosta de estudar, está frito. Vai morrer no beabá. O ideal seria que nós tivéssemos as três coisas: conhecimento, experiência e sabedoria. E nós pegássemos no final da vida a sabedoria e aplicássemos ao conhecimento que temos e à experiência que temos, aí seria ótimo, seria fantástico. Buscássemos a Deus pedindo ao Espírito Santo sabedoria para aplicarmos a experiência que adquirimos ao longo da vida e o conhecimento adquirido nas páginas dos livros. Uma vez eu já contei isso aqui na igreja. O Senhor chegou para mim e disse: pastor, eu gostaria de conversar com o senhor. E na época ele tinha 77 anos, 78, e eu devia ter uns 29, 30. E ele veio conversar comigo porque ele estava passando uma crise no casamento dele. E ele conversou comigo, e depois ele saiu e disse: eu queria lhe confessar uma coisa. Eu disse: diga. Ele disse: eu estou admirado. Eu disse: por quê? Ele disse: porque o senhor tem a metade da minha idade, menos da metade da minha idade. E eu confesso que eu fui conversar com o senhor pensando assim: o que é que esse menino vai me ensinar? Por quê? Porque ele tinha na cabeça dele que eu não tinha experiência para ensiná-lo o que ele precisava aprender. Porque ele confundia experiência com sabedoria, com conhecimento. Nós não podemos confundir essas coisas. Talvez, irmãos, eu não tenha a experiência de uma pessoa de 70 anos, e nem tem como ter. Eu não tenho 70 anos. Apesar do rosto, às vezes, parecer um pouquinho, né? Não. Mas nós precisamos entender que o Espírito Santo dá sabedoria àqueles que pedem sabedoria. E isso é muito, muito importante. Portanto, a justificação é inteiramente de Deus, mas na santificação nós cooperamos. A justificação é perfeita nesta vida. Perfeita nesta vida. Nós não temos nada a acrescentar na justificação, mas a santificação não é perfeita nesta vida. A santificação não é completa nesta vida. Ela será completa na eternidade, mas aqui não.
A justificação é uma posição legal, forense, como eu disse no início, mas a santificação é uma condição interior. É entre mim e Deus. Os santificados, portanto, são aqueles que já foram regenerados, justificados pela fé. Você já foi regenerado? Já nasceu de novo? Já aceitou a Cristo? Já tem uma experiência real, pessoal e verdadeira com Ele? Já o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida? Já o convidou para morar no seu coração? Já declarou isto publicamente, por meio do batismo? Com isso nós chegamos a algumas conclusões. Primeiro, ninguém tem o poder de purificar a si mesmo. Ninguém. Ninguém tem o poder de purificar a si mesmo. Ninguém. Nem a melhor, humanamente falando, das criaturas pode purificar a si mesmo. Pode alcançar a salvação. Não adianta. Não adianta. A lei também não tem esse poder de purificar ninguém. Até porque esse não foi o propósito para o qual ela foi escrita. A obra a ser realizada, meus amados irmãos, não consiste em uma mera reforma de vida. A obra que o Espírito Santo pretende realizar na nossa vida é destruir a condição pecaminosa, a tendência para pecar, o pecado latente que nós, por natureza, tanto amamos. E nada, a não ser Ele, pode fazer isso. Então não se trata de uma reforminha, não se trata de um puxadinho, é derrubar a casa e reconstruí-la em novos moldes, com uma nova estrutura, algo completamente novo. A regeneração, portanto, o novo nascimento, portanto, é necessário como antecedente à obra da santificação. Não pode haver santificação se não houver regeneração, se não houver justificação, se não houver adoção, porque o Espírito de Deus não habita onde ele ainda não foi convidado a morar. Como podemos ver, as Escrituras afirmam que a santificação ocorre apenas naqueles que foram salvos, regenerados, que nasceram de novo, aqueles cujo coração foi transplantado. Lembram do diálogo de Jesus com Nicodemos? Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode herdar ou entrar no reino de Deus. O que o Senhor Jesus estava dizendo para Nicodemos era: se você não nascer espiritualmente, você não pode herdar o reino ou entrar no reino dos céus. Ninguém pode ser santificado se antes não for regenerado, não for justificado, não for adotado na família de Deus. Que o Senhor nos ajude a olharmos para dentro de nós mesmos e averiguarmos, e entendermos, e buscarmos se em nós existe de fato, existe de verdade, existe verdadeiramente primeiro, regeneração. E se estamos buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entende por que o autor de Hebreus diz isso? Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque para que haja santificação tem que haver o quê? Salvação. Porque o Senhor não santifica quem não foi regenerado, quem não foi salvo, quem não conquistou, quem não chamou, aliás, Cristo para habitar dentro de si. Então, irmãos, precisamos mostrar ao mundo que não se trata
de religião, né? As pessoas têm muito essa ideia. E nós somos, infelizmente o mundo é assim, somos postos dentro de caixinhas, né? Isso é dessa forma que as pessoas, que nós vivemos, né? É assim que a gente vive. Infelizmente, ou felizmente, não sei. Você é o quê? Católico? Espírita? Qual a sua religião? De matriz africana? É evangélico? É assim que as pessoas dizem. De que igreja você é? Batista? Presbiteriana? Assembleia de Deus? E na verdade, o que nós precisamos ser é discípulos de Jesus de Nazaré. Pessoas nascidas de novo, que nasceram espiritualmente. E aí sim, claro, precisamos, obviamente, servir a Deus em algum lugar. Desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, onde o Senhor nos separou para fazê-lo. Amém? Então, que o Senhor nos ajude a entender que a santificação é muito importante. Muito importante. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Queria que você fechasse os seus olhos, que você inclinasse a sua cabeça. E eu queria fazer uma pergunta para você. Eu vou perguntar apenas uma vez. Existe alguém hoje à noite aqui que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Que ainda não se identifica como um discípulo ou uma discípula de Cristo? E você quer hoje à noite entregar a sua vida ao Senhor? Eu queria ter o prazer e a alegria de orar com você. Queria vê-lo ou vê-la confessar a Cristo como Senhor e como Salvador de sua vida. Se existir alguém nesta noite que quer entregar a sua vida ao Senhor, basta você levantar sua mão. Você dizer assim: Pastor Kleber, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero ser um discípulo, eu quero ser uma discípula de Jesus. E eu vou ter o prazer, a alegria, a imensa alegria de orar com você. De poder lhe dar um abraço e dizer que a melhor coisa da sua vida é, de fato, poder aceitar esse Jesus e viver para Ele, dedicar-se a Ele para o resto da sua vida. Mas essa decisão é sua. Jesus é intransferível. Ninguém pode fazer isso por você. É uma coisa, é uma atitude, é uma decisão apenas entre você e Ele. Conversando com uma pessoa esses dias, ela disse a mim: Pastor, eu achava que para aceitar Jesus eu precisava me preparar primeiro. Eu disse: não, é exatamente o contrário. É exatamente porque não temos a condição de nos preparar que nós o aceitamos. E aí nós ficamos à deriva, e aí Ele nos abraça, Ele nos recebe. E aí depois que nós o aceitamos como Senhor e Salvador, é que Ele vai agir em nós por meio do Espírito na santificação, que nós vamos nos preparando para o louvor da sua glória. Amém? Então vamos orar. E você, meu irmão, que já aceitou a Ele como Senhor e Salvador de sua vida, preste atenção. Como anda a sua santificação? Pense nisso. Tudo bem, você já é salvo, você já foi separado formalmente, você é posicionalmente santo, uma salvação, uma santificação posicional, amém, louvado seja Deus. Mas como anda a sua relação com o eterno?
Entenda que a santificação é mais do que uma característica formal. A santificação é algo diferente, é algo especial. A santificação, ela existe para transformá-lo à imagem do Filho. Como anda os seus passos nessa direção? Como anda a sua luta entre a sua carne, a sua natureza humana e a sua natureza espiritual? Muito bom. Vamos cantar esse cântico. E eu queria que você, por favor, eu queria que você cantasse essa música comigo, conosco. Mas eu queria que você cantasse pensando no que você está cantando. Lembre-se, Cristo está sendo desenvolvido dentro de você. Se você não está aqui para isso, você está no lugar errado. Não existe outra razão pela qual você deve estar aqui. Você não está aqui para ganhar dinheiro. Você não está aqui apenas para ser abençoado. Você está aqui para ser semelhante a Cristo. Você está aqui para ser santo, para ser moralmente transformado, para ser espiritualmente elevado. Todas as outras coisas são secundárias. Então nós vamos cantar esse cântico agora. E eu queria que você observasse cada palavra que você vai cantar agora.